E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Quando atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Timão. A sirene ecoa pela Neoquímica Arena, o estádio se ilumina como se todas as estrelas do firmamento tivessem descido ao gramado. Uma atmosfera elétrica invade cada filete de ar. O anúncio explode nas arquibancadas, reverbera nos vestiários. Dorival me convenceu. Retorno de um grande craque. O Corinthians está prestes a receber de volta uma joia que, em campo, vale mais que qualquer goleada histórica. Em 2025, o Timão respira confiança e ambição. Comandado por Dorival Júnior, técnico virá célebre, e com esse reforço, ergue-se uma nova esperança. Dorival, desde que assumiu em abril, não deixou dúvidas, objetivo é a retomada do protagonismo. Amparado em suas passagens vitoriosas por São Paulo, Flamengo e pela seleção, ele trouxe a pulso uma filosofia de trabalho, organização tática, padrão ofensivo, transição rápida. Até agora, manteve aproveitamento de 63,64% em 11 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Mas faltava aquele elemento diferencial, o up que transforma um time bom em um gigante temido. E eis que o grande craque retorna. Um fenômeno há tempos fora dos holofotes, mas cuja assinatura carrega doses de genialidade que incendiam o gramado. Será o ídolo que estava em extinção, a chama que reacende o sonho, o engrossador de elenco, aquele capaz de decidir partidas. A torcida, que já vibra com a presença de Dorival, sente o corpo arrepiar ao se imaginar revendo o camisa 10 brilhando novamente. Como se cada toque na bola fosse um tranco de adrenalina. Já nas primeiras entrevistas após o retorno, Dorival traçou o cenário. O jogador já mostrou em outros lugares o que é capaz. Ele retorna agora em forma, foco total, sem peso. Temos plenas condições de encarar qualquer adversário. A fala, fria na superfície, é iceberg por baixo, a ambição, a promessa. E a torcida entende. Dorival o convencera com olhar clínico, análise minuciosa, a certeza de que o encaixe tático seria perfeito, seja lançando para o ataque, tabelando entre linhas, ou finalizando com classe. O confronto pela frente? Um verdadeiro teste de fogo. O próximo adversário, seja qual for, será obrigado a desenhar estratégia específica. Pressão alta, marcações duplas, equipes regidas pelo medo de errar contra esse Corinthians armado. E o grande retorno? Um xerife na criatividade ofensiva. O craque quicará a bola nos pés, mudará o ritmo com lançamentos a partir da intermediária, acelerará contra-ataques e equilibrará jogo aéreo com visão de chute ou lançamento. Em uma palavra, imprevisível. Se existe uma tônica nessa narrativa, ela é a tensão controlada. O estádio, lotado, vai conter o fôlego, respirar no compasso do bater de cada chute e drible. O nervosismo será combustível para a explosão. Aquele retorno não é apenas mais um reforço, é a fagulha que faz o combustível virar chama. É o ponteiro que aponta o termômetro da ambição. E Dorival sabia, sem esse elemento surpresa, o Timão teria potencial, mas não teria explosão. Há também o efeito psicológico. Os adversários, quando souberam da notícia, tremeram. E isso se reflete nos treinamentos, times duros, mas que entram em campo pressionados, sabedores de que o Corinthians carrega agora a envergadura de um campeão. A fama de Dorival, o técnico que ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, revigorou times em crise, amplifica a expectativa. Ele sabe dosar. Trabalha mentalmente, condiciona o elenco a lidar com a mídia, com a torcida, com as próprias vaidades. E isso sempre somou pontos antes mesmo do apito soar. Chega o dia do jogo. Pompa, cerimonioso, o campo brilha sob as luzes, o nome do craque pipoca nos telões. A torcida ousa, faz do seu canto um pilar emocional. Dorival ajusta a retaguarda com volante distribuidor, laterais ofensivos, zaga compacta. À frente, o retorno artilheiro entre os meias, ponto de conexão. No pré-jogo, o estádio vibra tanto que parece prestes a ruir, cada grito de olê, olê revela expectativa,
O plano traçado por Dorival é claro: domínio absoluto, explosões criativas e pressão constante. A bola rola. Logo no primeiro toque, o impactante retorno mostra que não está ali para passeio. Dominou no peito, girou o marcador, encaixou passe de 3 dedos para infiltração, foi o suficiente para acender a torcida e escancarar o plano de Dorival, explorar a superioridade técnica. Aumenta a tensão dos adversários, eles vêm pressionar, mas o craque sabe driblar, segurar o jogo, cadenciar. Dorival comemora no banco. Já validou sua escolha. Mas o jogo reserva desafios, bloqueios duros, toques às vezes travados entre zagueiros. O craque regride, oferece jogo de pivô, tabelas rápidas, solta a bola em profundidade. O Corinthians, embalado, vai encontrando seu ritmo. Os torcedores pulam, vibram em coro. O adversário, em pânico, recua e recorre à violência. Falta dura perto da área, tensão máxima. Será gol? Ou outro teste de nervos? Dorival, equilibrado, sorri com atenção, há controle. A batida vem sob seus pupilos executando o conceito tático, bola resvala no craque, que ajeita no peito e bate com categoria. Gol! É o eco da explosão coletiva. A tensão se dissolve num suspiro emocional. Tudo conspirou a favor daquele momento. Aquele estilo vibrante, de jogo fluido e ameaça constante, transforma cada minuto num espetáculo para quem assiste à TV ou abraçado à camisa 12. E o impacto? Imediato. O clube, com o elenco mais psíquico e tecnicamente elevado, atinge outro patamar. Na coletiva, após o jogo, Dorival foi enfático: conseguimos impor nosso ritmo. O retorno deu ao time aquilo a estratégia que estava faltando. A bola circulou, a defesa adversária tremeu e vimos o craque decidir. Nas entrelinhas, outro recado: o campeonato está olhando. Os confrontos futuros serão ainda mais tensos, pois quem enfrentar o Corinthians vai esperar esse grande nome em campo. O bloco inicial do relato já ultrapassa a fronteira que separa expectativa de vibração. A narrativa apresenta a tensão pré-jogo, a estratégia traçada por Dorival e a explosão emocional no retorno. A reverberação daquele gol não se limita ao estádio ou aos torcedores. A mídia esportiva nacional explode em manchetes: Dorival renasce o Corinthians, o retorno que mudou o jogo, craque volta e eleva o patamar do timão. Comentaristas se curvam diante da evidência: o Corinthians, que até semanas atrás era tido como irregular e emocionalmente fragilizado, agora surge como um gigante disciplinado, coordenado e letal. A confiança vinda do retorno reverbera nos bastidores, nos treinos, na concentração. O vestiário muda de tom, todos sentem que estão diante de algo maior. Dorival, experiente, controla os ânimos. Ele sabe o que o retorno representa: marketing, moral e milímetros de vantagem nos detalhes das próximas batalhas. Mas ele também entende que esse brilho precisa ser sustentado por resultados. Por isso, durante os treinos na semana seguinte, exige mais posicionamento, ritmo, compactação, leitura de jogo. E o retorno responde, mostra-se comprometido, silencioso, obcecado. Não veio para férias. Veio para fazer história. O Corinthians de 2025 vive agora o desafio da consistência. O retorno do craque ilumina os holofotes, mas também acende o radar dos rivais. As comissões técnicas adversárias estudam o timão minuciosamente. Como parar esse homem? Vira a pergunta do campeonato. Dorival sorri discretamente. Ele sabe, quanto mais se preocupam com o retorno, mais liberdade terão os outros. O craque puxa a marcação, mas os volantes infiltram. Os pontas cortam para dentro. Os zagueiros sobem com segurança. O time cresce ao redor da presença daquele que voltou para ser mais do que ídolo, voltou para ser lenda. A maratona de jogos se impõe. Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, mata-mata se aproximando. E o timão embala. Contra o Grêmio, jogando fora, o Corinthians sofre, mas o craque desequilibra com um passe milimétrico que desmonta a zaga adversária no último lance. Contra o Atlético Mineiro, em casa, o mesmo craque aplica um drible curto no meio-campo e, de fora da área, solta uma bomba indefensável.
Torcida grita, Dorival vibra e os jornais estouram manchetes. O rei voltou. A presença dele vai além do campo. Camisas esgotam. A bilheteria bate recordes. Crianças voltam a gritar seu nome. Os bastidores do clube sentem um renascimento. Financeiramente, a revalorização da marca Corinthians cresce com campanhas de marketing, redes sociais em ebulição, entrevistas em rede nacional. É uma engrenagem que gira movida pelo futebol, mas que transcende as quatro linhas. E Dorival, o maestro por trás da virada, continua a repetir, nada disso seria possível sem comprometimento coletivo. Dentro do elenco, a liderança do craque também se consolida. Ele não chega impondo hierarquia, conquista respeito com treino, entrega e humildade. Jovens talentos do elenco, como Wesley e Breno Bidon, olham para ele como referência. Inspiram-se no seu modo de proteger a bola, de lançar sem olhar, de antecipar jogadas como um xadrezista no meio do campo. O ambiente muda. O vestiário, antes dividido por incertezas, agora vibra em uníssono com a meta comum. Ganhar. Convencer. Fazer história. No entanto, nem tudo são flores. O preço da grandeza é a cobrança. Em um jogo truncado contra o Fortaleza, o retorno é anulado por uma marcação implacável. Sai sem brilho, a torcida se impacienta, a imprensa levanta dúvidas. É o primeiro momento de pressão real desde sua volta. Dorival, novamente estratégico, defende, faz parte. Os craques são marcados assim. É nisso que se testam os grandes. E o craque, ao invés de se abater, treina mais. Chega antes ao CT, sai por último. A resposta vem logo na partida seguinte. Contra o São Paulo, em clássico eletrizante, ele é maestro. Participa dos 3 gols da vitória por 3x1. Um com assistência, outro com drible desconcertante, e o último com um lançamento de 40 metros que virou pintura coletiva. O Morumbi silencia. A Fiel explode. Os críticos se rendem. Dorival, sereno, apenas diz, quem é grande, responde em campo. E assim o ciclo de admiração se fecha, para abrir outro ainda mais intenso. O impacto no campeonato é palpável. O Corinthians salta posições, entra no G4 e se aproxima da liderança. Os rivais, antes confiantes, agora jogam com receio. E a torcida, que já nutria paixão pelo clube, agora o reverência. Dorival e o craque viram símbolo de uma era. Uma nova geração de torcedores cresce com eles como referência. A esperança, antes tênue, agora brilha como holofote. O retorno ainda nem completou 2 meses, mas já alterou os eixos da temporada. Dorival sabe disso. Em cada coletiva, é comedido, porém firme. Ainda temos muito a fazer. Nosso elenco é forte, mas o caminho é longo. Estamos no início. Só juntos vamos alcançar. E esse juntos ecoa nas arquibancadas, nos ônibus lotados de torcedores, nos rádios que discutem cada lance, cada gesto, cada passo do camisa 10 renascido. Encerrando este bloco, o Corinthians de Dorival e do craque retornado não é apenas mais um time bem treinado. É um fenômeno em formação. Um movimento emocional que une camisa, gramado e coração. O retorno impactou o campo, os bastidores, a torcida e o próprio técnico. A cada partida, a cada treino, a cada fala nos bastidores, esse impacto se multiplica. E o campeonato, inevitavelmente, sente o peso desse renascimento. Olá, torcedor alvinegro, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Mesa do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente nos bastidores mudou drasticamente. Jogadores que antes estavam em queda de rendimento agora parecem revigorados. O volante Maicon, que vinha sendo criticado pela lentidão na recomposição, demonstrou uma postura agressiva nos últimos treinos. O zagueiro Caetano, recém-promovido da base, relatou em entrevista interna que cresceu ouvindo falar de Adriano e que se sentiu chamado à responsabilidade após o vídeo. São pequenos gestos, mudanças de atitude, que mostram como o emocional no futebol é tão determinante quanto o físico ou o tático. A torcida,
por sua vez, adotou o recado como grito de guerra. Nos arredores da Neoquímica Arena, bandeiras com a imagem do imperador começaram a surgir. Em Itaquera, bares e lojas de artigos esportivos aproveitaram o embalo, camisetas estampando a frase "Aqui é Corinthians, Imperador aprovou", se tornaram febre. A conexão entre arquibancada e elenco ganhou nova força. Mais do que apoio, a cobrança. Mas é uma cobrança embalada pela fé. A fé de que o Corinthians, tão criticado neste início de temporada, pode sim se reerguer. E o gatilho foi uma mensagem vinda de quem entende de superação como poucos. A figura de Adriano Imperador se transformou em algo quase mítico nesse momento de transição. Para um elenco que alterna juventude e experiência, a lembrança do ídolo é um alerta: o peso da camisa é real, e a grandeza do clube não admite mediocridade. Com um elenco que ainda busca identidade coletiva, esse tipo de impacto emocional é fundamental. O futebol, afinal, é feito de histórias que inflamam corações. E essa história, protagonizada por um herói improvável e um time sedento por redenção, promete novos capítulos eletrizantes. A expectativa para o confronto contra o Cruzeiro agora é gigantesca. O adversário, também em fase de oscilação, não será fácil. Mas o Corinthians tem em mãos mais do que tática, tem alma. E quando a alma do Corinthians desperta, o futebol muda de patamar. Não importa se o campo é hostil, se o juiz erra, se o gramado atrapalha, o timão vai entrar com o peito inflado, com os olhos de quem carrega uma missão. Adriano não pisará em campo, mas sua presença será sentida em cada dividida, em cada carrinho, em cada grito da torcida. Dorival Júnior, ciente do simbolismo da ocasião, deve escalar o que tem de melhor. O esquema tático deverá ser o 4-3-3, com Fausto Vera, Maicon e Bidon no meio, e um trio de ataque com Romero, Yuri Alberto e Depay. A dúvida ainda é Fagner, que se recupera de lesão e pode dar lugar a Mateuzinho. Mas o foco não está só no físico, está na entrega. O treinador quer intensidade desde o primeiro minuto, quer um time que reflita o espírito do imperador. Um time com sangue nos olhos. Independentemente do resultado da próxima partida, algo já está consolidado: o Corinthians reencontrou seu orgulho. O recado de Adriano Imperador foi mais do que uma mensagem, foi um chamado à grandeza. E a resposta da Fiel foi imediata. No fundo, o que a torcida mais precisava era de um lembrete de quem ela é. E ninguém melhor do que um guerreiro ferido que virou lenda para dar esse lembrete. O Corinthians, mesmo ferido, nunca deixa de ser Corinthians. E agora, empurrado pela lembrança de um ídolo e pelo clamor da arquibancada, volta a olhar para frente com a cabeça erguida e o coração inflamado. A história do futebol brasileiro está repleta de momentos de superação. Mas poucos tão simbólicos quanto esse: Adriano, que soube o que é cair e se reerguer, reacende a chama em um clube que vive esse mesmo processo. O Corinthians sangrou, caiu, tropeçou. Mas agora se levanta. E levanta com a alma lavada, com o orgulho restaurado e com a certeza de que o futuro ainda reserva glórias. Porque onde a Fiel, a força. E onde a memória, a motivação. E ninguém motiva como o Imperador. Essa é a essência do Corinthians. Um clube que não vive de nomes, mas de alma. Que não se move por cifras, mas por paixão. Que não se entrega. Que transforma dor em impulso e saudade em empurrão. Que abraça os seus, até quando eles já não vestem a camisa. Adriano é a prova viva disso. E seu recado, agora eterno, ecoará sempre que a dúvida bater à porta. Aqui é Corinthians. E, com isso, o clube avança. Não por vaidade, mas por dever. O dever de honrar sua história, e o grito do seu povo. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.